Oi, gente! Está começando mais um Marilane Conversa, da nossa sequência aí da segunda temporada. E hoje a gente está aqui para falar sobre políticas públicas. Um projeto de política pública muito interessante que eu trouxe para conversar com a gente sobre isso o engenheiro João José, que é um nome meio trava-língua, né, para a gente poder falar. Mas eu acho fundamental que a gente discuta esse tema, então eu achei importante, além das minhas pesquisas, trazer alguém aqui também que conhecesse do assunto e pudesse trocar essa ideia com a gente. Então eu vou pedir para o João se apresentar, falar um pouco sobre quem ele é, né, da maneira que ele achar melhor, e depois a gente volta para bater um papo. João? Então vamos lá, meu nome é João José, sou engenheiro eletricista de segurança no trabalho, eu tenho pós-graduação em engenharia de manutenção e MBA em ESG, que hoje está na moda aí, muito para falar. E eu tenho 34 anos de CEMIG, me aposentei no ano passado, então comecei lá como aprendiz, fui eletricista técnico, engenheiro, até chegar na gerência de saúde e segurança no trabalho. E é um tema que eu gosto muito, a engenharia de uma forma geral, gosto muito, eu vou devolver para você a fala e nós vamos conversando um pouquinho, você vai direcionando e vai ser uma ótima conversa de hoje. Políticas públicas sempre muito importantes, Marilene. É isso mesmo. Eu te agradeço demais, viu, João, sua disponibilidade. Desde o primeiro contato que eu te chamei, você é sempre muito disposto, solícito. Então, quero te agradecer demais essa parceria que a gente vai estabelecer aqui hoje. No início, eu não me apresentei, né? Eu sou Marilane Rabelo, sou produtora cultural, sou mãe, sou feminista, sou forrozeira e cineclubista. E essa política pública que a gente vai conversar aqui hoje é um tema que percorreu muito minha vida ali na época do Equatrix, mais ou menos de 2013 a 2015. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu pude perceber isso. A gente vai falar sobre o IPTU verde. O que é isso, como que isso tem se desenvolvido. Eu percebi que é relativamente recente, né, esse projeto. Se eu não me engano, foi em Salvador, uma construtora em 2015 que lançou essa primeira, esse chamariz aí desse IPTU verde. E quando a gente consegue fazer essa junção de políticas públicas com sustentabilidade e ainda traz algum tipo de benefício para o cidadão, para a pessoa, eu acho que assim não sobra nenhum argumento que pese contra, né? Então, assim, o que eu pude perceber? Algumas coisas que se estabelecem, o João vai falar um pouco melhor sobre isso, mas algumas coisas que se estabelecem como uma contrapartida do cidadão para que ele tenha descontos, né, no seu IPTU, de acordo com algumas ações voltadas para a sustentabilidade. Então, por exemplo, se a pessoa constrói com um material sustentável, lá no Equatrix eu lembro que a gente desenvolveu muitas casas de adobe, super adobe, e aí isso também é uma maneira, né, de uma construção sustentável, mas às vezes também com resíduos reciclados, né? Tem várias maneiras de construção sustentável. Telhado verde ou teto jardim, a cozinha lá do Equatrix também era de telhado verde, então ela ficava numa descidinha, de maneira que o teto era acessível por cima, assim. Então a gente fazia a hortinha e dessas hortas a gente plantava coisas para chá, temperos e tal, e isso também mantinha, né, um ambiente muito mais fresco ali. A captação de energia solar, as calçadas permeáveis, quando você constrói, né, de frente à sua casa, o seu condomínio, as calçadas permeáveis, muda de espécie nativa quando você planta, quando você cultiva. Captação de água pluvial, água da chuva, para reutilização, às vezes para lavar uma roupa ou para lavar uma calçada, né? Esse tipo de ação que a água não precisa ser tratada ainda. Quando você também tem uma área externa da sua casa maior do que o projetado. Então, esse foi alguma das coisas que eu pesquisei sobre isso e eu percebi também que são poucos municípios, né, no Brasil que têm essa ação, mas eu queria ouvir de você, dentro da sua experiência, João, que é muito vasta, como que você entende a importância disso, né, do IPTU verde, e quais são as práticas que você percebe que têm dado certo? Ô, Marilene, então vamos começar lá. É interessante que o exemplo que você deu que veio lá de Salvador, de uma construtora, ele é muito falado, mas só para você ter uma ideia, em Patinga, aqui em Minas Gerais, a legislação do IPTU verde é de 2009. Só que não conseguiu ter a regulamentação, mas você vê que assim, já faz alguns anos que Minas Gerais vem tentando fazer. Em Patinga, que é uma cidade quente, existe motivo para se fazer isso.
Mas qual que é a lógica principal do IPTU Verde? São todas aquelas ações que, de alguma forma, trazem sustentabilidade. E é uma forma de o município ele incentivar para que todas as pessoas elas tenham hábitos saudáveis, hábitos sustentáveis e que pensem no coletivo. Quando nós pensamos no IPTU Verde, nós não estamos pensando no imóvel como individual, não. Nós estamos pensando assim, uma ação individual que vai trazer um resultado coletivo, e quanto mais imóveis tiverem, mais e mais serão, os melhores serão os resultados disso tudo. E quando a gente começa a pensar, é muito normal, assim, as cidades elas possuem os planos diretores que colocam lá um percentual de área permeável, existe uma série de características em cada cidade. Então, se nós formos pensar na área permeável, são todas aquelas as cidades que possuem isso no Brasil, elas estão crescendo a cada ano, está cada vez mais as câmaras municipais estão aprovando a legislação do IPTU verde, aquelas que são sérias. E é interessante falar porque algumas câmaras elas aprovaram, mas só para dívida ativa, para você abater na dívida ativa, ou seja, está beneficiando quem é o devedor, quem está adimplente, quem está em dia com o município não tem um benefício. E para mim isso é errado, que tem que ser ou é para todo mundo, ou então você não pode beneficiar alguém, que é um benefício, para mim, errado dessa forma. E aí, quando a gente começa a pensar, você deu alguns exemplos aí, mas nos últimos anos isso tem tido um incremento até maior. Quando a gente pensa assim, energias fotovoltaicas, hoje várias e várias residências, vários imóveis, indústrias estão instalando isso aí, e elas têm tido um peso muito grande. Qual que é o ponto? E aí começou uma discussão em alguns municípios, uma pessoa que fala assim, poxa, mas eu moro num prédio, não tenho condição de colocar, para mim, a energia fotovoltaica aqui. Alguns já estão aceitando aquelas energias por assinatura também, porque de alguma forma ela está sendo gerada de uma fonte limpa. Então, existe uma relação comercial com essas fazendas energéticas, as prefeituras não entram nisso, mas Uhum. tem sido já estão fazendo alteração para incluir também, e é interessante que alguns municípios eles começam a colocar como condição, tem que ter pelo menos uma árvore na porta da casa. Por quê? Para a gente começar a ter os corredores verdes aí nos municípios todos, cada vez mais, ninguém quer árvore, por questões de segurança, alguém vai subir na árvore, vai pular dentro da minha casa, pronto, uma árvore baixa, uma árvore que não tem estrutura tão forte, né? Seja nativa, você comentou isso, que é muito importante. E nos últimos dias, aí, nos últimos meses, vou falar assim, em 2024, vamos falar mais sobre isso, com todas essas crises climáticas que nós estamos sofrendo, então começou a ter um pensamento um pouquinho diferente. Quando a gente fala em retenção da água da chuva, o objetivo principal do IPTU verde era para a economia. A gente reservava água, ligava a calha no reservatório para reservar água para poder utilizar. Continua sendo assim da mesma forma, mas um dos pontos muito importantes que eu tenho falado muito é para ajudar no controle de enchentes e de cheias. Eu não sei em Varginha como é que isso aí funciona, se tem muitas áreas que alagam, mas você pensa o seguinte, quase ninguém sabe falar o que significa 1 milímetro de chuva. 1 milímetro de chuva é a quantidade de água que cai em 1 milímetro de altura em 1 metro quadrado. Isso quer dizer 1 litro de água. Então, quando alguém fala assim, choveu 1 milímetro de água em 1 metro quadrado, choveu 1 litro de água. Então, você imagina uma casa que tenha 100 metros quadrados e que venha chover nela 10 milímetros de chuva. Choveu 10 milímetros de chuva vezes os 100 metros quadrados, nós estamos falando em 1.000 litros de água. E na hora da chuva, as galerias pluviais, que normalmente, principalmente nas grandes cidades, elas já estão todas prontas. Como elas estão prontas já, cada vez mais ficando mais impermeável, mais construções, mais concreto, asfalto, tudo isso. Então, assim, a água não tem como escoar nas galerias pluviais. E aí, o que a gente faz? Quando os imóveis começam a reter essa água, mesmo que depois da chuva a pessoa jogasse aquela água fora, nós estamos desencontrando o horário que a chuva cai nas ruas do horário que a chuva cai nos imóveis. Na verdade, não estamos desencontrando o horário da chuva cair, nós estamos desencontrando o fluxo dela para as galerias pluviais. Então, elas vão cair no mesmo momento e você segura na água. Então, se uma hora depois você começa a soltar aquela água, as galerias pluviais já estão mais vazias e a gente consegue controlar muitas enchentes, alagamentos. E isso é importante para cidades que nós temos pavimentações que são asfalto. Então, começou a ter uma importância maior ainda esse tipo de reservatório das águas da chuva. Você comentou muito sobre os telhados verdes, os muros verdes, e qual que é a importância disso? Além de você ter segurar, porque toda planta ela segura um pouco de água, seja na terra, nas próprias raízes, nas próprias folhas, no tronco, ela segura a água. E mais do que isso, ela controla ruído, os barulhos nos grandes centros, ela reduz a temperatura daquele imóvel,
reduz a poluição também, que ela funciona como se fosse um filtro, então os muros, todos. Então, todas as vezes que nós falamos em arborização, nós estamos tendo um ganho muito grande de, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, aí menos problemas respiratórios também, e nós estamos vivendo aí num momento de muita seca. Quando nós vivemos nesse momento de muita seca, se nós segurarmos essa água e começar regar jardim, plantas, outro, mesmo lavar carro, lavar passeio, garagem, nós estamos ajudando a, depois, quando passa esse período de chuva, a gente deixar o ambiente mais úmido também. Então, para problemas respiratórios, a gente ajuda muito, aí vamos esvaziar os postos de saúde, nós vamos criar condições melhores para a população. E um ponto que é muito importante também, tem até um município que todo mundo deve conhecer, que é Sabará, aqui em Minas Gerais, vizinha aqui de Belo Horizonte, ela tem um incentivo lá para plantios de jabuticaba. Então, tem um desconto no IPTU também para plantios de jabuticaba. Então, tem toda a cultura da festa da jabuticaba, que é muito forte lá, mas isso ajuda a favorecer também o meio ambiente. Nós estamos falando, inclusive, por ser uma fruta, pássaros que vão lá também buscar. Então, você acaba criando um equilíbrio muito melhor naquele ambiente, a gente mantém a flora, a fauna, a gente consegue um equilíbrio melhor. E algumas outras dão incentivos para plantação de frutas. Por que plantação de frutas? Quando você começa a plantar frutas, de novo, vem os pássaros, vem alguns bichos, para as pessoas também. Então, a gente acaba criando, de novo, um equilíbrio em tudo que precisa ter. Então, todos os municípios que possuem a lei do IPTU verde, quando ela é feita de forma séria, eles acabam incentivando a qualidade de vida, melhores condições para todo mundo, e a gente acaba saindo dessa luta que está tendo. Saiu ontem, antes de ontem, não sei se vocês chegaram a ver, uma pesquisa da NASA falando sobre as áreas, grandes áreas no mundo que podem ficar inabitáveis por questões de temperatura. E o Brasil está nessa daí. Uma parte da Ásia, da África, e qual que é a lógica deles? Recursos naturais, consumo excessivo de recursos naturais e desmatamento também. Então, todas as vezes que nós pudermos incentivar o IPTU verde, com essas questões todas que melhoram as condições ambientais, nós estamos retardando esse período que vai ser aí para frente muito triste para todos nós. E sabe que você falando, eu fico avaliando assim, né? São tantos ganhos, são tantos benefícios em diversas ações, que independente até de um desconto no imposto, já valeria a pena por si só. Então, por exemplo, quando você vai construir um condomínio, aqui tem um condomínio que deve ter uns 2 anos que ele já está habitado, e eu fico pensando, por que que já não construiu ele dentro desse molde? Ele tem uma área enorme de estacionamento descoberto. Então, poderia ter feito o chão desse estacionamento de maneira que fosse permeável, né? Não precisava, né, meter um asfalto em tudo aquilo ali. Até mesmo a captação da energia solar, várias ações que podiam ter feitas. Na minha pesquisa também, eu vi que isso funciona muito bem, porque às vezes, assim, existe a diferença do indivíduo na sua casa, de um condomínio que já reúne várias famílias e de empresas, né? Cada um com a sua realidade. Achei muito legal que você colocou também do exemplo do Sabará, que aí é uma realidade bem específica, de conhecer a demanda específica daquela cidade. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, são tantos Brasis, até de Minas Gerais, né? O norte de Minas é um, o sul de Minas é outro, enfim. Tem que adaptar para as realidades locais também, para isso fazer sentido. Mas nesse condomínio dessa pesquisa que eu vi, então, além de separar o lixo orgânico do lixo reciclável, eles separam também os recicláveis, né, dentro de suas categorias, e eles vão fazer tipo uma premiação que era voltada em desconto do condomínio, né, de como que você descartava. Porque muitas vezes a gente não sabe como que descarta um material, né? Um plástico ou uma Tetra Pak, enfim, os diversos materiais que a gente tem para poder serem reutilizados. E eu vejo que são atitudes relativamente simples, que vão gerar benefício para o indivíduo, para o coletivo, para o mundo, né? São vários impactos. E eu fico pensando assim, aonde que não está essa força-tarefa? Porque pelo que eu pesquisei, você pode me corrigir se eu estiver errada, são poucos municípios no Brasil que têm aprovado o IPTU verde, né? Que tem esse incentivo e essa motivação. Você atribui ao que, assim, que isso não seja levado mais a sério e aplicado em ampla escala?
Olha só, primeiro é conscientização, sabe? O poder público, antes de falar em desconto, ele tinha que falar em conscientização. E muitas das vezes as pessoas começam a falar do ativismo como se fosse um crime. E não é, é bem pelo contrário. O ativismo, assim, às vezes, ele é mais aguerrido porque tem pessoas destruindo de forma aguerrida também. Então, assim, até nisso existe um equilíbrio. Se existe uma destruição muito forte, existe um combate muito forte também. Se a destruição é fraca, o combate é fraco também. Mas precisa ter um equilíbrio. Mas pontos de atenção que eu vejo, assim, é muito comum se falar em, mas o município vai abrir mão de receita dando desconto do IPTU. Não abre mão de receita, porque, na verdade, quando vem as grandes chuvas, quando vem as grandes crises que nós estamos passando, postos de saúde mais cheios, gasta-se com saúde, gasta-se com contratação de pessoas para poder suportar tudo isso. Nós começamos a falar também quando vem uma chuva, que mas está tudo seco, de repente vem a chuva, está tudo impermeável, então começa a enchente, asfalto estourando, bueiro estourando. Então, assim, a manutenção ela é cara também. Então, na verdade, todas essas ações ajudam a prefeitura a economizar e financeiramente. Então, mais do que nunca vale a pena. E ainda assim, eu tenho um pensamento muito grande que, além do movimento nos municípios, deveria ter um movimento muito grande no governo federal e no governo estadual. E por que disso? Todas as vezes que as ações de sustentabilidade ajudam a preservar os locais nos municípios, aí não vai ter encostas que não vão cair, uma série de outras coisas, a defesa civil vai ter menos emergência. Então, o Estado vai gastar menos, o governo federal vai gastar menos. Então, tinha que ter um sincronismo, tinha que ter um alinhamento entre o governo federal, estadual e municipal para falar o seguinte: olha, vamos fazer ações para melhorar. Esse é um ponto. O segundo ponto é um despreparo muito grande hoje das pessoas que estão no legislativo. Isso, para mim, tem um peso gigantesco. Como é que são as eleições no legislativo? É por amizade. São nichos que elegem algumas pessoas e acabam que defendem nichos. Você não vê um, vereadores ou mesmo deputados, senadores, que pensam de forma sistêmica. O que é pensar de forma sistêmica? Hoje o meio ambiente é um problema sistêmico, ele é geral, ele não é um local, ele não é de uma ação pequena, ele é sistêmico. Então, para problemas sistêmicos, pensamentos sistêmicos para ter soluções sistêmicas. E a gente não vê histórias desse tipo no legislativo. Então, é muito importante que a gente comece cada vez mais a falar sobre esse assunto, porque os exemplos estão espalhados para tudo quanto é lado. E quando a gente, mas sempre o que eu ouço, a prefeitura vai abrir mão de receita, nós não podemos. Um exemplo disso é quando vai para a dívida ativa, por exemplo, a prefeitura quer recuperar dinheiro, ela não quer incentivar ninguém, não. Ela quer falar o seguinte: olha, eu vou te dar um crédito para depois você ir lá e abater a sua dívida ativa para poder imaginar, mas está errado isso. E mais do que isso, uma outra preocupação que deixa de ser só ambiental e ser socioambiental. Por que socioambiental? Por enquanto, nós só falamos até aqui de questões ambientais, mas alguns municípios estão falando o seguinte: o cidadão, o munícipe lá que melhorar o passeio dele, questões de acessibilidade toda, ele vai ter também desconto, porque ele está fazendo o papel que é da prefeitura, apesar do passeio ser dele, a responsabilidade ser dele, mas a prefeitura tem um papel nisso aí. Então, vai lá colocar acessível, não vai ter degraus altos, vai ter rampa, vai ter aquele para as pessoas que têm dificuldade de visão. Então, tudo isso acaba virando algo grande, mas, de novo, a prefeitura, que é o executivo, mais o legislativo, mais a população, todo mundo tem que pensar de uma mesma forma, e hoje não pensam. Por que eles não pensam? É porque os interesses, eles não são comuns. E eu vou dar um exemplo até que eu venho falando muito: por que não existe, por exemplo, um padrão mínimo de praça? Nós vamos sair um pouquinho do IPTU verde, mas as praças tinha que falar o seguinte: olha, para tantos metros quadrados tem que ter tantas árvores, tem que ter brinquedos, tem que ter academia na praça, áreas permeáveis. A gente vive falando aí de cidades esponjas, então, sim, mas a gente não consegue fazer isso funcionar. Mas está na mão do legislativo muitas dessas coisas. E aí, de novo, por que nós não temos casas esponjas, que são com mais áreas permeáveis mesmo, sabe? E é interessante que, assim, nós temos um vício tão ruim, nossa população, de uma forma geral. A gente acaba de construir uma casa, vai lá e pega o Habits. Depois de pegar o Habits, a primeira coisa que você faz é o que é? Cerâmica e cimento em tudo lá. Como se fosse uma grande vantagem. Poxa, se eu não gosto de terra, eu não posso viver aqui não, porque nós dependemos da terra para poder viver. Então, mas se eu não gosto de terra, está errado. Mas isso, infelizmente, é comum em algumas construtoras que não são sérias, profissionais que não são sérios e cidadãos que não são sérios também. E a prefeitura sabe disso. E hoje é muito fácil. Sempre eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, que para mim é mais fácil, tá? Mas daqui a pouquinho a gente, se você tiver os números de Varginha, eu posso ter o exemplo. Belo Horizonte tem
331 milhões de metros quadrados. Então, se a gente fala de uma chuva de 1 milímetro, nós estamos falando assim, se chover 1 milímetro em Belo Horizonte, choveu 331 milhões de litros de água. É muita água. Então, não tem condição de tudo isso das galerias funcionais. Quando a gente começa a pensar, aí vamos dar um exemplo extremo, que não aconteceu em Belo Horizonte ainda, mas chuva do Rio Grande do Sul. Nós falamos em 500 milímetros de chuva. Então, pensa, 331 milhões de litros de água vezes 500. É um negócio absurdo. É absurdo, assim, que não tem vazão para isso. E pior do que isso também, a gente vem falando de captação de água. O quanto que o IPTU verde ajuda na captação de água. Aí eu não sei qual que é a empresa, se é a Copasa que atende aí Varginha. Então, ela tem lá todos os locais que ela faz a captação de água, mas a água precisa entrar no solo para poder ir para o lençol freático, para ela captar os reservatórios. Quando nós impermeabilizamos tudo, essas águas vão para os rios, e do rio vai seguindo, cair no outro rio, que vai cair no mar. Ou seja, é água potável que nós estamos sujando ela e jogando no mar. Se nós tivéssemos condição de deixar essa água nos jardins, em áreas permeáveis, elas iam percolar, né, que chama, iriam entrar pelo solo, iriam para onde tem que ir, então facilitaria, inclusive, a água que todos nós consumimos. E um ponto que é muito importante, assim, que quando a gente fala assim, do consumo excessivo de recursos naturais. O agronegócio, financeiramente, é espetacular para o mundo inteiro, financeiramente. Só que está exagerando. Todos nós hoje comemos muito mais do que deveríamos comer. De todas as formas, inclusive carnes também. Então, imagina assim, o quanto que não é o quanto nós não precisamos de água para produzir carne e produzir verduras, legumes e frutas. Se nós conseguíssemos reduzir um pouquinho disso também, nós teríamos um ambiente muito melhor. E mais do que isso, quando a gente fala assim, nós estamos exportando muita carne, exportando muita verdura, muito legume, nós estamos exportando água, porque nós usamos a água para produzir tudo isso. E depois mandamos para o hemisfério norte. Nada contra as questões econômicas, mas, de novo, nós estamos falando em equilíbrio. Nós fugimos do equilíbrio. Então, o mundo hoje, nós estamos precisando regenerar, não é preservar mais, não. E as pessoas não entenderam isso mais. O momento de preservar, ele já passou. Nós estamos no momento de regenerar. E como é que a gente regenera? Uma das ações que estão nas câmaras municipais, estão no legislativo, é o IPTU verde. Então, se nós não começarmos a incentivar que tenha mais e mais imóveis com ações sustentáveis, daqui a pouco a gente não dá conta mais. Tem um número que fala que a ONU vem acompanhando, isso aí a Organização Mundial da Saúde acompanha também, que é o número de dias que o mundo consegue se regenerar. Em 2022, ele só se regenerou até 200 dias. Então, você imagina, nós vivemos 365 dias no ano, e ele só tinha capacidade de regeneração para 200 dias. Por quê? De tanto recursos naturais que nós já tomamos já. Então, daqui a pouco vai ser 190, 180, 100 dias, e aí começa tudo isso que foi essa pesquisa da NASA, de alguns locais no mundo que vão passar a ficar não habitáveis mais por problemas de recursos naturais que nós estamos consumindo muito, mas muito mesmo. Sabe que eu acho que da população, de maneira geral, existe um alarme quando a gente fala sobre isso, alguma coisa bate ali que eles rejeitam, assim, a população de maneira geral não quer aceitar ou acreditar, até porque acreditar nisso é participar da mudança disso, né? De que essa coisa é urgente. E é como você disse, passou da hora do urgente. E isso tem a ver com a sobrevivência da nossa espécie, dos nossos filhos, netos e, né, sucessores. E então eu acredito que existe essa resistência ou temor mesmo, por não saber lidar com essa informação, prefere não acreditar nessa informação. Então, eu vejo que tem uma resistência muito grande em enxergar o óbvio. Mas você sabe o que eu acho disso? Assim, tudo na vida é informação. É da mesma forma que eu vou falar, vou dar um exemplo para você, só para a gente ter noção. Se você for pensar qual que é o tipo de extensão, essa extensão elétrica que a gente usa para ligar vários equipamentos que você usa na sua casa, muitas pessoas ainda usam uma que não tem um fusívelzinho na ponta. Para que tem que ter o fusível? Se você ligar mais do que deve, ela vai desarmar. Mas isso já está sendo tão falado que as pessoas ainda compram errado, por economia, às vezes, de R$ 2, R$ 3. É a mesma coisa quando a gente vai falar assim, eu vou comprar um produto, você vai no supermercado, por exemplo, você vai comprar um produto que é saudável ou ultraprocessado. Tem um monte de gente que compra ultraprocessado, sabendo de todo o mal que faz esse produto.
E as pessoas, porque é falta de informação. Então, primeiro, eu acho que é uma percepção que eu tenho. O poder público, de uma forma geral, principalmente o legislativo, ele tinha que entrar muito mais na educação, temas transversais nas escolas, e todo mundo fala muito de meio ambiente hoje, mas ainda é superficial, porque as pessoas não se enxergam dentro do problema, porque às vezes chega na casa, a casa está limpa, anda pela rua, ainda tem um pouco de sombra, ou muitas das pessoas que hoje vivem, vou dar um exemplo do condomínio que você falou, de repente, assim, quem nasceu num condomínio desse, vai ver ele daquele jeito e acha que é normal. Aí vai para a rua, falta árvore e acha que é normal. Vê asfalto e acha que é normal. Então, nós precisamos voltar um pouquinho e pensar por que não existe uma obrigatoriedade de todas as prefeituras, todo condomínio que for construído, só ser de piso intertravável, que ele é Uhum. permeável. Tinha que Uhum. ter isso. Por que tem que ter asfalto lá dentro? Por que tem que arrancar árvore? As áreas de preservação que existem nesses condomínios, é 20%. Guarda aquele 20% lá, mas assim, não é o suficiente mais. E não é mesmo. Então, de novo, incentivos para as pessoas começarem a pensar nisso. E nas escolas, o que eu penso também, assim, os professores fazem um trabalho espetacular. Espetacular mesmo, sabe? Mas dentro do limite deles. Porque a educação nas casas, ela não é a educação mais que a gente gostaria, que não é uma educação que ajuda os professores em algumas situações, é lógico, não vou generalizar nunca, mas assim, mas poderia ser diferente isso, sabe? Então, assim, para mim, falta educação, a educação é de ensinar mesmo, as pessoas entenderem que não dá. Eu vou dar um exemplo, eu ando muito na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, e esse fim de semana nós temos uma ação lá para catar objetos recicláveis. E para mim, eu tomei um susto tão grande, porque quando você vai andando, você vê sujeira, às vezes eu pego uma coisa limpa. Quando eu fui para catar mesmo, eu assustei com a sujeira, porque eu nunca vi tanta bituca de cigarro no chão, eu nunca vi tanta tampinha de água, tampinha daquelas refrigerantes. E aí você pega assim, canudinho. Eu descobri há pouco tempo atrás que o canudinho de plástico, ele não é reciclável. Muita gente acha que é reciclável, mas não é reciclável. Então tinha que abolir isso. Mas assim, o que mais via era isso. Então, de novo, fala assim, educação. E algumas coisas que a gente via lá, por exemplo, aquela tampinha de iogurte. Iogurte, quem toma é criança de 2, 3 anos, criança bem pequena. Quem tira aquilo ali é pai e mãe. Então, se pai e mãe estão jogando no chão, então, assim, o exemplo de casa ele não está sendo bom. Então, aí voltando para o nosso tema, quando um pai, uma mãe, alguém que tem uma casa, acaba de tirar o Habits e vai lá e impermeabiliza tudo, ele está dando o pior exemplo que é possível para o filho dele. E aí o poder público, como está dentro de um muro, ele acaba não conseguindo verificar aquilo ali. Mas vai chegar um ponto que daqui a pouco a fiscalização vai ter que ser com drone para falar o seguinte, na sua casa está errado. E é interessante que alguns tem duas situações de municípios, quem mantém e quem não mantém IPTU verde. Existem municípios que se você perde aquela condição, por exemplo, eu tinha mais do que 20% de área permeável, eu perdi aquilo ali. Alguns municípios falam o seguinte: você regulariza para você ter o benefício de novo. Outros municípios falam o seguinte: se você usou de má fé, que isso é usar de má fé, você sabia da regra e não manteve aquela condição, aquele imóvel nunca mais vai ter o IPTU verde. Então, isso é para as pessoas terem medo e falar o seguinte: poxa, é um benefício que a prefeitura está te dando para o coletivo. O benefício financeiro ele é individual, mas o benefício coletivo é de todo mundo, por um benefício coletivo. Então, esse tipo de ação, e isso é falado muito claramente para toda a população: fala assim, olha, se você perder a condição de IPTU verde, aquele imóvel não volta mais enquanto ele estiver no seu nome. Depois, se a pessoa comprar, é diferente, porque pode mudar. Então, esse tipo de coisa, sabe, Marilene, assim, que a gente precisa pensar. Educação. Então, de novo, por que as pessoas não engajaram, vendo tudo isso de ruim que está acontecendo? É porque não engajaram, é que eles acham que o problema não é com eles. Ah, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aconteceu lá no Rio de Janeiro, aconteceu lá no Mato Grosso, o seca que está lá, o Amazonas, no ano passado, final do ano passado, aquela seca toda que teve lá. Tem pessoas que pensam o seguinte: não é comigo. E é interessante que aí eu vi uma reportagem um tempo desses atrás falando sobre, foi nas 15 dias atrás, falou sobre a Patagônia nunca teve tanto gelo igual está tendo agora. Por que não teve? Porque antes toda a umidade que vinha da Amazônia toda, não só do Brasil, mas da parte da Bolívia e tudo mais, ela passava ali pelo Mato Grosso e caía ali e ia da forma normal. O que passou a acontecer? Como está muito seco ali, criou-se um bolsão quente que ele vai
contornando a Cordilheira dos Andes e indo para o sul. E aí explica as chuvas no Rio Grande do Sul, explica o gelo lá na Patagônia. Isso é desequilíbrio. Então, assim, se nós não pararmos a falar de novo, é regenerar. Um bolsão quente desse é regenerar. Nas cidades, eu não sei como é que Varginha está, se está tão quente, mas deve estar igual todo lugar. Belo Horizonte não teve frio até hoje. Então, assim, nós estamos. Daqui a pouco é final de julho e nós não tivemos frio ainda. Então, é errado, é desequilíbrio mesmo. Como é que a gente faz isso? De novo, incentivos para os imóveis terem ações socioambientais. Então, a gente pensa em meio ambiente, é tudo que a gente pensa que é verde, retenção de água, energia fotovoltaica, mas a parte social também, o passeio, acessibilidade e outras coisas mais. Aqui em Varginha é sul de Minas, então o frio aqui costuma ser frio mesmo, né? E realmente esse ano teve uma semana que fez um pouquinho mais de frio, mas o frio que a gente costuma presenciar aqui no inverno não aconteceu mesmo esse ano. Você falou de enchentes, aqui tem alguns lugares críticos, inclusive no meu bairro. Olha para você ver, quando eu comprei minha casa, foi 2013, meu bairro era novinho, ele estava recém-feito, então já podia ter sido pensado, né, de uma maneira mais inteligente e sustentável. Mas ele é uma descida, então toda a água que desce das ruas vão todas para a avenida de baixo. Então a avenida de baixo, se chover um pouco a mais, você pode saber que ela vai alagar. E você não tem uma outra alternativa para chegar que não seja por essa avenida, num bairro feito, né, ontem. Então você vê que realmente não é levado a sério pelo próprio poder público, né? Agora eu queria voltar só um detalhe no IPTU verde para explicar para as pessoas também que isso não quer dizer se eu colocar um equipamento de captação de água pluvial na minha casa, aí eu não vou pagar nada de IPTU. Não é assim, né, João? Existe uma porcentagem, cada município vai fazer sua proposta, mas de acordo com as ações que você pratica na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa, de acordo com as alterações que você fizer, você vai tendo porcentagens de desconto. Não é uma isenção fiscal completa, né? Que às vezes a pessoa fica com esse receio de não entrar mais aquele recurso, né, do imposto. Marlene, e é interessante, normalmente o que eu vi até hoje começa com 2% e o máximo chega a 20%. E o que que acontece? Você tem captação de água, por exemplo, no mínimo tantos litros, um reservatório de 1.000 litros, 2.000 litros ou 3.000 litros, aí você vai ter lá, por exemplo, 3%. Aí se eu tenho também energia fotovoltaica, que economiza pelo menos 50%, aí você vai ter 5%, por exemplo. Ah, não, eu tenho aquecimento de água que poderia reduzir a minha conta de energia em 20%. Às vezes eu não tenho fotovoltaica, mas tenho um aquecedor de água. Então você tem mais 2, 3% também. Então, para cada um desses itens, é um percentual de desconto. E eles vão sendo acumulativos. Então, até para as pessoas falarem o seguinte, olha, eu vou agora colocar energia fotovoltaica, eu vou ter um desconto, aí eu vou ter mais áreas permeáveis, um outro desconto. E assim funciona mesmo. Então, o que eu vi, entre 2, na verdade, entre 2 e 20%, dependendo do município, aí cada um faz essa parte dele. Mas é interessante porque o benefício financeiro é muito bom e precisa. Existem alguns locais também que o que eles fazem? Eu vi um caso que ele reembolsa o investimento em até 20 anos. Então, o que faz? Eu gastei R$ 5.000, por exemplo, para fazer alguma dessas coisas lá em casa. E eu pago, vamos supor, R$ 1.000 de PTU. Então, o que faz? Durante 20 anos, ela pega esses 5.000, divide por 20 anos, ela vai dar 400, não, vai dar R$ 250 por mês, então R$ 250 por mês, então desconta, ao invés de pagar R$ 1.000, vai pagar R$ 750, é como se fosse reembolsável aquilo ali. E a vantagem que a pessoa vai ter, além de tudo, vai ter economia, ou na energia elétrica, ou na água, vai ter uma vida melhor também. Então, ou seja, prefeituras reembolsam, e não tem problema nenhum. Aí algumas pessoas falam, João, mas esse caso fica limitado a 20 anos, por exemplo. No 21º ano eu já não tenho mais o incentivo. Então, tudo bem, mas você foi beneficiado de alguma forma. Aí depois você põe a energia fotovoltaica ou qualquer outra coisa que seja. Mas isso, cada município pensa de uma forma. Isso aí depende do legislativo, da Câmara de Vereadores, para ver e depois o executivo para poder regulamentar. E é interessante isso, e agora, mais do que o benefício financeiro, você falou do seu bairro, né?
E aí eu penso assim, tem as pessoas que moram na parte baixa e pessoas que moram na parte alta. As pessoas que moram na parte alta, para chegar na casa deles, tem que passar pela parte baixa. Então, no dia de chuva, se ele não tem um reservatório de água na casa dele, ele está contribuindo para a inundação. Então, ele tinha que pensar o seguinte: olha, eu tenho que ajudar quem está lá embaixo para ele não perder móveis, não perder a casa e tudo mais. Esse é um ponto. Mas eu tenho que ajudar também para eu poder transitar lá e chegar na minha casa. Então, assim, uma pessoa da população ajudando uma outra pessoa da população. E todo mundo que fizer tendo um certo benefício financeiro dentro dos limites que cada prefeitura aprova. Mas sempre, de novo, falando no coletivo, ações individuais que vão trazer benefícios coletivos. Então, o individual, o que é? O financeiro que a pessoa tem, mas o coletivo é para ele e para todo mundo também. Eu acho que trabalhar essa ideia, né, de que a vantagem ela vai muito mais além de um desconto, né, no imposto, Uhum. muito mais além de um dinheiro, né, tem a ver com vidas, né, com pessoas e com o planeta de maneira geral, que a gente precisa dele, não ele da gente, né, muito pelo contrário até. Então eu fico pensando também uma coisa, sabe, João, porque quando a gente, você falou do canudinho, e eu fiquei pensando nisso. Quando a gente atribui isso no CPF, e aí fala assim: olha, você, fulano, tá usando o canudinho que não é e tal. E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, a ideia da educação dessas pessoas para entenderem isso. Eu entendo isso como um médio e longo prazo. Né? Uhum. A educação e conscientização é muito difícil que ela venha numa palestra, num momento, só numa ação. Mas, na contrapartida disso, as empresas é muito mais fácil sanar ali. Então, né, dentro da ideia, eu acredito que isso teria que vir de políticas públicas. A cobrança dessas empresas. Olha, isso aqui não vai ser comercializado aqui dentro da minha cidade, do meu estado, do meu país. Não vamos aceitar a comercializar isso. Isso é uma ação que seria mais efetiva, no geral, do que você trabalhar a educação do consumo de cada cidadão. Então, eu acho que seria interessante que tivessem essas duas medidas, né? Eu lembro de uma discussão uma vez que eu vi sobre economia de água e a pessoa estava debatendo o seguinte: olha, falam muito do cidadão comum escovar o dente, fechar a torneira para escovar o dente, desligar o chuveiro para ensaboar o cabelo, coisas assim de reutilizar aquela água. Enquanto isso, como você disse, a indústria agropecuária ou a indústria do jeans, por exemplo, que consome e degrada litros e litros e litros de água, aí a gente responsabiliza o cidadão e permite que as grandes empresas continuem fazendo estragos assim. Numericamente não tem nem comparação, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa disso, assim, até onde a gente balanceia a responsabilidade individual do cidadão do CPF e até onde é uma questão de ir no foco, né, nas empresas, nos grandes. Olha só, então são ações, cada um dentro do seu mundo. Então, assim, o pequeno vai ter ação pequena que vai trazer um resultado grande, o grande vai ter uma ação grande que vai trazer um resultado grande também. Mas só como exemplo disso aí que você está falando de produção, de restrição, existem alguns países no mundo, ou alguns estados de alguns países, que você vai comprar uma garrafinha de água lá. Ela custa qualquer coisa, dólar, euro, ou o que for moeda deles lá. Se você devolve a garrafinha, eles te devolvem 25 centavos. Então, na verdade, ela custa 75 centavos. Mas você paga um qualquer coisa, uma moeda deles lá. Então, quando você volta no supermercado, põe a garrafinha lá na maquininha, sai um ticketzinho com 25 centavos para você abater na sua próxima compra. Isso é um jeito de você tributar. É falar o seguinte: ó, você quer usar algo que prejudica o meio ambiente, você vai pagar mais caro para isso. Ah, mas eu vou ter que voltar no supermercado para devolver a garrafinha de vidro ou de plástico. Isso é logística reversa, que é o problema que o mundo inteiro está passando. Como é que eu compro algo, uso, depois eu tenho que jogar fora? Se eu jogo fora no lixo, vai para o lixão. Não tem mais lugar para fazer lixão. Então, o que acontece? Então, acaba que você obriga as pessoas a terem um cuidado para poder reciclar e devolver para quem te vendeu. E aí, quando a gente fala assim, enquanto eu estou. O problema do mundo não é escovar dente com a água ligada. Isso é seríssimo.
todos nós, eu espero que ninguém faça isso. Você vai estar escovando dente, água torneira fechada. Mas isso não é o problema, porque você falou, existem processos industriais que gastam muita e muita água. E mais do que isso, quando a gente pensa assim, a quantidade de água que joga fora, de vazamentos das empresas de água, de vazamento na casa das pessoas, então, uma série de coisas. Um exemplo gigantesco. As pessoas colocaram energia fotovoltaica na casa. Aí o que acontece? A energia é cara, energia elétrica é cara. Então, passaram a economizar água. Começaram economizar energia, gastar água. Então, ficam muito mais tempo no chuveiro. Então, isso é consciência, porque, de novo, as pessoas pensam o seguinte, é o bolso delas que dói. Então, se eu conseguir arrumar um jeito do meu bolso doer menos, eu começo a jogar, porque não é importante. O meio ambiente não é importante para as pessoas. E eles não entenderam assim, que está muito próximo da gente entrar numa crise muito séria, muito mais séria do que o que nós estamos vivendo aí. Então, quando a gente fala assim, as pequenas ações dentro de casa, você fala assim, eu vou fazer barba, vou escovar dente, fecha a torneira, vou tomar um banho, vou desligar o chuveiro enquanto tem sabor. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu vou sentir frio, que onde eu moro é muito frio, Varginha é muito frio. Eu falo, gente, mas assim, fecha tudo para para ter uma condição de fazer, ou então toma um banho mais rápido também. Então, isso é um ponto importante. Ou um outro ponto também, quando pensar o seguinte, onde estão instaladas essas indústrias? E qual que é o nível de reaproveitamento de água dessas indústrias? Existem filtros que hoje você coloca, que até uns 20 anos atrás não tinham filtros tão bons, filtros que você coloca na indústria para filtrar toda aquela água, é quase uma estação de tratamento de esgoto. Coloca ali a água, volta para o seu processo industrial. Só que nós temos várias indústrias que ainda não fizeram isso. Por que não fizeram? Porque as prefeituras, os municípios, o Estado é permissível ainda. A legislação ela acaba não criando facilidades para as pessoas não cumprirem isso aí. E aí é engraçado quando as pessoas falam o seguinte, mas eu tenho um relatório de impacto ambiental, eu tenho todo o procedimento, eu tenho um alvará, eu tenho licença de operação, tudo bem, mas isso é o que basta? Porque, de repente, a legislação ela é muito antiga e ainda não está preocupado com isso que nós estamos vivendo agora. Tinha que partir dos sócios, dos donos, dos acionistas, dos próprios empregados, falar o seguinte, olha, nós precisamos mudar o processo industrial. Então, voltando à sua pergunta, quando pensa o seguinte, ações pequenas e ações grandes. Cada um tem que fazer a ação de acordo com a sua capacidade de realizar. Na nossa casa, fechar a torneira. Numa indústria, colocar uma estação de tratamento lá para poder reaproveitar aquela água do processo todo. Isso é tratar sério o meio ambiente. E não dá para ser diferente mais. Nós estamos vivendo num momento que, se nós não fizermos isso, nós vamos passar muito aperto. E, como você falou, nossos filhos, netos, nossos descendentes todos, não vai ter país para eles, não vai ter mundo para eles, não. E não adianta falar o seguinte, eu tenho muito dinheiro, o fulano tem muito dinheiro, ele sai daqui e vai para outro país. Lá vai ter problema do mesmo jeito. Que, imagina o seguinte, todo mundo fala, eu vou para a Europa, eu vou para um outro país. O alimento deles sai do hemisfério sul, que é o que a gente está falando de... Então, se tiver problema aqui, não vai chegar alimento lá. Então, no fundo, eles vão ter problema lá da mesma forma. O que está acontecendo na Europa, a gente vê lá, os europeus não estão aguentando mais turista. Por que não estão aguentando? É porque eles já entenderam e falaram assim, olha, está destruindo o mundo. E eu vivo aqui, você não pode vir cá a destruir onde eu vivo, não. E a gente tem que começar a pensar dessa forma também, sabe? E dentro dos municípios, mais ainda, um negócio que eu moro, onde eu moro, que é num prédio, e é interessante que a rua não tem muitas árvores, mas no passeio e no canteiro do meu prédio tem 19 árvores, médias ou grandes. Não é normal isso aqui, não, mas porque as pessoas que moram aqui no prédio, que é um prédio muito antigo, são poucos apartamentos, mas foi feito assim, foi mantido dessa forma. Mas assim, por que as pessoas não gostam de ter árvore? Criar corredor verde. Se tivesse pelo menos uma árvore em cada passeio, que fosse uma árvore pequena, a gente teria um corredor verde. Ilhas verdes também, que a gente fala muito de ilha verde. O que são aquelas áreas de preservação que hoje está na moda? Nós vamos criar um loteamento, nós não vamos mais preservar. A gente tem que frear isso. Tem que frear. Eu não sei Varginha como é que é, mas deve ter aí, depois do home office, vários prédios no centro que estão vazios. Ô, gente, esses prédios têm que ser transformados em habitação, não é construir em outros locais, não. E por que a gente tem que fazer isso? Primeiro, para voltar a vida no centro da cidade. É menos trânsito, as pessoas já vão morar lá, e mais do que isso, acabar com o imóvel vazio. Os grandes centros, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, então, é uma loucura a quantidade de imóveis que tem. Então, a gente tem que começar a trazer as pessoas para próximo. Trazendo para próximo, nós estamos falando de menos transporte, menos gás carbônico, e um negócio assim que hoje é inadmissível.
comprar ônibus a diesel para os municípios. A gente passou da hora, ou é híbrido, ou é biodiesel, ou é elétrico. Não dá mais para falar em ônibus a diesel, não. E aí alguns municípios aí comprando, centenas de ônibus a diesel ainda. Isso é um negócio assim que não dá para entender. E tem que ter uma legislação falando o seguinte, olha, ela vai demorar 10 anos para adequar, não tem problema, mas começa. A cada ano você vai trocar 10% dos ônibus. Tem a depreciação deles, depreciou, troca, depreciou, troca. Por quê? E isso tem que servir de exemplo. Não adianta um discurso de sustentabilidade, eu sou verde, eu sou um ativista ambiental, mas olha, é um ativista ambiental que tem um carro a diesel. Tem um negócio errado. É ativista ambiental que só põe gasolina no carro ao invés de pôr o etanol. Não é ativista, não. Ele é ativista para fora, mas para ele não está. É um ativista que fica 1 hora tomando banho. Não é ativista, não. Então, são essas coisas. Não estou falando que o ativista é assim, não, tá? Eu não quero. Eu só estou dando um exemplo que, assim, o nosso discurso tem que ser igualzinho da prática, senão tem um negócio errado. Sim. E aí eu queria que a gente pensasse agora, caminhando já para o final da nossa conversa, que a gente pensasse isso na prática, né? Eu estava numa conversa com o deputado professor Cleiton, conversando sobre isso, né? Eu sou filiada também ao Partido Verde, conversando sobre essas ações, ele que me apresentou você, né? E me deu essa ideia da gente pensar junto exatamente isso. Como que o legislativo pode conscientizar, porque quando você fala da educação, eu penso, não é só do cidadão, não, às vezes é das pessoas que compõem o poder público. Uhum. Às vezes aquelas próprias pessoas que estão ali não entendem nem a gravidade da situação, nem as maneiras de como que pode ser feito, que achei muito legal isso que você falou. Ações grandes e ações pequenas, né? O fato de uma indústria do jeans, por exemplo, gastar muito mais água não quer dizer que então eu não preciso fechar minha torneira, que essa água que eu estou economizando não tem nem comparação com aquela outra. Não se trata disso, se trata do que você tem condição de fazer e, como você mesmo disse, ser coerente com o que você acredita e fala. Então, quando você leva isso para um legislativo, eu imagino o seguinte, né? Levando um projeto bem construído, como você disse, uma coisa séria, bem feita, bem pensada, para aprovação numa Câmara, eu fico pensando, o que pode fazer um legislador votar contra um projeto como esse? Né? Porque nem a justificativa da falta de entrada do dinheiro que seria descontado vai se justificar, porque, como você mesmo disse, o próprio projeto já apresenta as vantagens financeiras para a própria prefeitura. Então, ela deixa de ganhar aqui e ganha ali. Então, nem esse discurso valeria, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente vá pensando e construindo essas questões para que a gente consiga também efetivamente participar dessas leis e aplicar essas leis, né? Construir uma lei, votar, aprovar e aplicar e ser mais uma estatística, mais um número de uma ação que deu certo, que já tem sido testada, que já tem tido resultado e a gente vê esse resultado também aqui na nossa cidade, né? Eu acho que é fundamental isso. Você sabe o que eu penso? Primeiro, assim, vamos falar de exemplo de novo. Se a gente olhar, a nossa Assembleia Legislativa não tem retenção de água. As câmaras municipais, as prefeituras, em quase todo o Brasil, elas não têm retenção de água. Algumas têm energia fotovoltaica. Então, só disso aí você vê que assim, não existe o entendimento da importância do assunto. Então, não adianta falar assim, você é em Varginha. Aí, imagina assim, o legislativo vai criar algo disso aí. Mas fala assim, mas o que a Câmara Municipal e a Prefeitura já tem disso aí? Não, não tem nada, não. É porque falta dinheiro? Falou assim, mas você vai economizar água de manutenção, você pode lavar carro, você pode lavar, usar de alguma forma lá. Uhum. Então, começa por aí. Então, assim, se não tiver um exemplo, tá tudo errado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto assim, é estruturar esse projeto mesmo. Ou seja, existem projetos que funcionam muito bem, então vamos falar assim, você comentou, o Partido Verde é um partido que ele é fundamental nisso. Ele é fundamental nisso aí. Então, ele precisa estruturar, e para mim tinha que ser uma bandeira de todos os candidatos do Partido Verde, do Brasil inteiro, falar o seguinte, olha, nós vamos brigar pelo IPTU verde no Brasil inteiro, 3 coisas: IPTU verde, corredor verde e ilha verde. Não dá para pensar diferente disso, não.
porque é a essência nossa é isso. E hoje alguém que votar contra isso está falando, você está votando contra a humanidade. Não tem discussão isso não. Então, o primeiro ponto é esse. E pegar, por exemplo, para não ter grandes exageros, é pensar o seguinte: a quanto uma energia fotovoltaica representa num desconto de IPTU? 1%, 2%, 3%, eu não sei, mas criar uma condição, ainda que fale seus critérios, olha, tem que ter, pode ser nos prédios que não tem condição de colocar lá, que seja essa energia verde por assinatura, onde tem casa, imóvel, tudo. Para a indústria isso é importante. Imagina se uma indústria lá que paga, seja indústria pequena ou grande, que paga alguns valores altíssimos de IPTU, que pudesse ter o desconto do IPTU deles e mais do que isso, ainda ter economia de água para o processo deles. Então, alguns que usam muita água, passa lá, faz aquele tratamento todo, torna no processo industrial e economizou. Economia e energia que várias já têm também. Então, o que eu penso que deveria fazer? Primeiro, ter uma organização do próprio Partido Verde. Isso eu penso, assim, como é que é um projeto para todo mundo. E as pessoas que forem se candidatar agora, elas levantar essa bandeira e falar assim, olha, eu brigo pelo PTU Verde, é a essência do partido. Eu brigo pela Ilha Verde, pelos corredores verdes. E não dá para pensar diferente disso, não. E não é só verde ambiental, não. De novo, o Estatuto do Partido Verde, questões socioambientais. Aí nós estamos pensando em mobilidade. Aí que assim, não pode ter vereador do Partido Verde, o vereador da forma geral, mas do Partido Verde, que não defenda um ônibus elétrico, um ônibus híbrido. Não dá para não ter isso mais. Não dá. Ah, mas é caro. Tudo bem, mas existe autofinanciamento para isso. Existem alguns financiamentos para poder fazer isso. Existem aquelas verbas todas que podem ser usadas para isso também. Então, assim, primeiro ponto é o exemplo. Primeira coisa seria isso. O segundo ponto é que tivesse um movimento grande nas câmaras de vereadores de todo o país, e isso encabeçado pelo Partido Verde, para poder fazer funcionar. Ou seja, o Partido Verde tem que abraçar isso e falar assim, olha, isso aqui é bandeira de todos os candidatos do Brasil, seja de prefeitos ou de vereadores agora. E mais do que isso, pedir para os deputados estaduais, você comentou sobre o professor Cleiton, que é uma pessoa espetacular, muito engajada nisso, e para ele defender que, por exemplo, tudo que o Estado tiver de economia em relação às despesas que ele teria com acidentes e tudo mais, que o meio ambiente ajudou, que fosse devolvido para os municípios. E isso é uma coisa muito lógica. Da mesma forma que o governo federal, se não vai gastar com desastres e tudo mais, o que economizou, prevenção. Gente, tudo, quando a gente fala o seguinte, que é o segredo de tudo? É prevenção, inclusive a prevenção ambiental. Não é só prevenção de acidentes, não. Prevenção ambiental. O que é prevenção ambiental? É isso que nós estamos conversando aqui. Seja ações municipais, estaduais, federais. E agora, voltando à parte prática, IPTU verde, é estruturar uma lógica desse IPTU, apresentar e virar bandeira. Ou seja, todos os candidatos do Partido Verde, eles precisam ter essa bandeira de base, entender o que é, tá? E aí eu entendo que existem pessoas que não entendem isso e não tem problema nenhum, mas assim, mas tem que entender para poder levantar e falar assim, ó, aí lá no estatuto do Partido Verde fala assim, o que está no estatuto? Questões socioambientais. Aquilo ali é um dos valores, então não dá para discutir nada disso não. De novo, pensar o seguinte, e não complicar também. Eu falo que, vou dar um exemplo de Belo Horizonte, isso não tem problema, criou-se o IPTU verde aqui, só que criou um selo que tem validade de 2 anos, que pode ser comprado por outro imóvel, e uma dificuldade, você não consegue operacionalizar. Então, assim, está errado isso, não está errado. E existem outros municípios que seguiram a mesma linha, ou seja, a regulamentação foi uma regulamentação tão pesada que ninguém consegue aderir, ou poucas empresas, ou fica tão caro, aí vira muito mais para falar o seguinte, ó, é um valor para mim ter um selo ambiental, mas que não traz benefício quase nenhum, porque é difícil, e é difícil manter. Então, isso tem que ser feito também e tem que ser defendido. Fala só, gente, nós vamos criar regras que são simples, regras que são tranquilas e boas de se fazer. Isso vai valer e muito de novo. E PTU verde tem que ser algo muito, mas muito simples, gente. Se não for simples, aí imagina, porque nós estamos falando o seguinte, algumas coisas que nós falamos aqui é de fácil entendimento para quem é técnico. Uhum. Imagina aquela pessoa mais carente, que tem um imóvel dele regularizado, que é mais barato lá, quando ele ouviu falar isso, ele falou assim, gente, ele leu uma lei e falou assim, eu não consigo nem entender o que está falando. Então, assim, aí nós estamos beneficiando as pessoas que têm mais informação, as pessoas que têm mais recursos. E uma legislação tem que ser para todo mundo. Nós temos que pensar nas pessoas mais carentes, pessoas mais humildes, e nas pessoas médias e nas pessoas que têm uma condição melhor. Todos têm que ter um entendimento parecido. Então,
Regra simples, fácil, de aplicação fácil, e se a pessoa não cumpriu, aquele imóvel perde enquanto tiver em nome daquela pessoa também. É o que eu penso disso tudo aí, para a gente tentar facilitar, né? Ô, João, eu quero te agradecer demais, tá? Toda a informação que você trouxe, toda essa troca de ideia. Eu achei que é um assunto fundamental mesmo para a gente trazer à baila, discutir, pensar sobre, e, como você disse, pensar sobre as realidades locais, o que que a gente tem de demanda ou não mais específicas aqui da nossa região, para a gente trabalhar em cima disso. E é isso, o Partido Verde ele tem esse compromisso com a sustentabilidade e com o socioambiental de maneira geral. E eu acho que as pessoas que compõem o partido precisam entender também a dinâmica de tudo isso e, como você disse, levantar essa bandeira, independente de entrar ou não, levantar a bandeira para a vida, né? Que é o que você está dizendo. A gente dá para fazer muitas ações de acordo com o lugar que você ocupa. Então, quero te agradecer demais. Foi muito importante essa conversa, muito rica, me ajudou, me clareou muita coisa. Quero te agradecer imensamente e quero também deixar esse espaço para você falar algo que talvez eu não tenha perguntado, mas que você acha que é importante dizer. Então, tenha esse momento agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria só deixar aqui ponto. Eu me filiei ao Partido Verde, não foi à toa, foi por tudo isso que a gente está conversando aqui. Esse é um partido que eu acredito, tá? E mais do que isso, assim, é a alavanca para a gente conseguir fazer coisas muito melhores do que fizemos até agora. E a nossa geração, ela destruiu muito. Então, nós temos a obrigação de regenerar tudo isso que aconteceu. E todas as vezes que nós formos falar sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, é lógico que outras pessoas vão ver também, mas sempre pensar assim, quanto mais simples for a regra e quanto menos regras tiverem, é mais fácil. Se a gente começa a colocar regra demais, fica complexo, e a pessoa mais humilde, mais simples, não vai entender e não vai aderir. E nós temos que fazer legislação para todo mundo. Os vereadores, as pessoas que são eleitas, tem que ser para todo mundo. Então, de novo, real preocupação com o meio ambiente, real preocupação social, facilidade de interpretação e simplicidade em tudo que for fazer. E aí sim a gente vai conseguir ter um movimento muito maior e as pessoas vão entender. E mais ainda do que isso, te peço para a gente poder criar um ambiente desse, talvez com todos aqueles que queiram entender desse processo, para eles defenderem a bandeira também, que, de novo, é informação. População, eleitores de uma forma geral, candidatos, pessoas que estão no cargo, todo mundo precisa entender isso muito bem. E é o que eu espero aí e desejo, assim, boa sorte para nós, porque o meio ambiente, ele precisa. E não dá mais para deixar o meio ambiente na base da sorte, não. Tem que ter ação de curto, médio e longo prazo para a gente fazer. E o IPTU verde é algo de curto prazo que vai começar a ter resultados a médio e longo prazo. E é isso, e agradeço muito a oportunidade. Estou muito feliz de poder bater esse papo aqui e espero que a gente possa ajudar muitas pessoas a ter uma consciência verde maior e melhor daqui para frente. Muito obrigada. Vamos fazer muito intercâmbio aí de Belo Horizonte Varginha para a gente discutir isso de maneira mais ampla. Obrigada mesmo, João. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente no YouTube, no Spotify. E da agora até o fim do ano a gente vai ter bastante podcast, não vai ser um só por mês, de 15 em 15 dias estaremos aqui nesse formato virtual, com as pessoas que não estiverem tão fácil geograficamente da gente se encontrar, e no outro formatinho, tete a tete, que a gente gosta também. Então, um beijo, até o próximo podcast.